Isso, né, em tom de brincadeira, mas o torcedor rubro-negro, eu quero saber como é que tá o coração. A hashtag é ESPNFCBR, para você mandar mensagem aqui para mim, eu vou ler. Depois de assistir essa partida desse Real Madrid nos pênaltis. Oswaldo Pascoal, você não brinca com o coração do torcedor, Oswaldo. Ah, vou falar pra você. Depois de hoje, depois disso que passou aí, o Mengão tá querendo, hein? Eu vou falar pra você, se a torcida do Flamengo não se animar depois de hoje, não tem como não se animar. Não tem como. Ah, mas tem um mês até lá, muita coisa pode acontecer. Pode sim, pode o time do Flamengo melhorar. O treinador do Flamengo usar o Campeonato Carioca para botar o time para funcionar. Claro que não vai entrar na primeira rodada, já amanhã, né? Primeira rodada do Campeonato Carioca. Não deve botar o time principal para jogar, mas com o passar do tempo, vai botar as feras para jogar. E botando o time para jogar, dando rodagem, esse time chegando, entendendo aquilo que quer o treinador, o formato de jogo que o Flamengo pode adotar, porque agora o Flamengo é um camaleão, ele pode adotar todas as cores e todas as posturas, de acordo com o que o treinador pensa, porque tem jogador para tudo isso. Então, eu, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estava feliz. Manda mensagem aqui pra gente, torcedor do Flamengo. Claro que a gente fica brincando, tem muita coisa ainda pela frente, né? Tem a Supercopa agora com o local definido, que é Brasília. A gente vai falar desse assunto aqui. O Flamengo vai jogar a quinta rodada antecipada do Campeonato Brasileiro nessa quinta, e aí no final de semana começam todos os estaduais, Mauro. Tem um tempo de preparação. A gente compara com o Real, porque é o grande sonho rubro-negro voltar a conquistar um Mundial. Mas o que tem que fazer para pavimentar esse caminho até lá? 5 jogos de estadual, Supercopa? Boa noite, Dani. Um pouco depois do que esperávamos, né? O jogo acabou uma horinha depois. Mas eu acho que foi interessante. Jean, boa noite. Pascoal, um abraço ao fã de esportes. Eu acho que para o torcedor rubro-negro foi muito interessante essa demora nossa aqui, porque é claro que cria uma esperança. O ataque vai enfrentar o Flamengo caso aconteça uma final de Mundial. Tava todo mundo lá, Rodrigo, o Vinícius, Benzema, o Modric entrou, o Kroos estava jogando, o Modric entrou, ou seja... Valverde jogou todo mundo. Todo mundo. Então, claro que... é outro jogo. Não, era uma disputa ali que precisava ter ganho e tal. Enfim, acabou indo para a prorrogação, continuou 0-0 e foi para os pênaltis. Então, dá, sim, essa esperança. Agora, então não vai ser difícil o Real no Mundial. Não, calma, não é nada disso. Pavimentar essa estrada, tem 5 jogos. Primeiro que vai ter uma decisão aí muito importante contra o Palmeiras, que além de esportivamente ser interessante, vale 5 milhões, não sei o quê, tem a parte anímica, porque terminando a decisão, o Flamengo já viaja. Então seria muito importante para essa parte mental e tal vencer. E é uma parada muito difícil. Para isso tem o quê? 5 jogos para fazer? Acho que vai botar o time nos 2. Só? Eu achei que fosse um pouquinho mais. 3 no máximo. Bom, já não vai, são só 5, já não vai ter no primeiro. 6 com o primeiro, 6 com o do Palmeiras, não é? 6 com a Supercopa. A Supercopa é time titular, né? Não, isso sim, claro. Eu estou dizendo pavimentar para enfrentar o Palmeiras. Sim. Que aí depois já está pronto para enfrentar. Pronto, já está preparado para ir para o Mundial. Desses 5 já não começa agora. Vai jogar Matheus França, é o mais experiente do time para essa estreia. Nem o técnico vai estar lá, é o técnico da Copinha que voltou para dirigir o Flamengo, eu estou enganado. É isso. Enquanto isso, o time está ali treinando, fazendo. Os 2 jogos, sendo que o quinto, acho que não, precisava ver na tabela a proximidade do quinto. Daqui a pouco a gente mostra. Pois é, a proximidade desse quinto para o dia, para ver se descansa. Acho que é 24 e 28. 24 o último jogo do Carioca e 28 a Supercopa. Então, talvez nesse meio desses 5, no máximo 3, sei lá, 2 jogos e tal. O resto está treinando. Aí sim, uma preparação já importante, um balanço no jogo contra o Palmeiras. Como foi, deu certo, que Vitor Pereira é esse. Uma coisa, nunca eles tiveram um mês inteirinho para treinar. É a primeira vez que se tem um período integral de treinamento para botar o time para jogar. Então, acho muito interessante isso também para o Flamengo. Mas o Vitor Pereira só chegou a partir do dia 1º de janeiro, dia 2, né? Para treinar. Aí, por conta do contrato que ele tinha com o Corinthians, ele não podia trabalhar no Flamengo. Mas ele já estava contratado. E o período de treinamento é muito interessante. Sim. O período de treinamento é muito interessante para você chegar e equilibrar o time da maneira que você quer. Lembrando que do outro lado, o Palmeiras está fazendo a mesma coisa. Mesmo tempo. O Palmeiras está fazendo uma série de amistosos, como o Palmeiras adotou uma outra postura. O Palmeiras adotou a postura de fazer uma série de amistosos pré-campeonato paulista. Vem a estreia do Campeonato Paulista no sábado.
E aí o Palmeiras vai continuar fazendo a preparação. Depois, quando a gente for falar do Palmeiras, o Palmeiras também está adotando uma postura muito interessante. O Palmeiras fez alguns jogos com 3 zagueiros e outros jogos com 2 zagueiros. Alguns jogos com 2 volantes, outros jogos com 1 volante e os homens de saída. Então a gente tem que entender porque o que o Abel está fazendo. O Abel também está moldando o time dele para aproveitar algumas características de alguns jogadores dentro de uma circunstância de jogo. Esse jogo aqui eu posso jogar com 3 zagueiros, aquele de Jalão, aquele eu posso jogar com 1 volante, eu posso liberar os meias. Então, está mudando algum posicionamento de alguns jogadores no time. Então, depois quando chegar nessa parte, a gente pode abordar esse tema. E é um trunfo do Abel, né? Sempre foi, assim, em vários momentos, armar o time de uma maneira que o adversário só sabe quando coloca em campo. Por mais que ele repita jogadores, ele tem muitas formas de jogar. Só pra gente mostrar aqui, já que eu brinquei, provoquei o torcedor, estão chegando várias mensagens aqui, ó. O barbudo rubro-negro, com esse futebol do Real Madrid, o Mengão tem chance. O Felipe Oliveira. Vocês são muito sem noção. É óbvio que o Real Madrid vai bater o Flamengo. O Dudu, que é gremista, também tá falando aqui que não vai dar pro Flamengo. A Joyce, meu Mengão tá chegando, hein? Real Madrid, que espere. Malvadão contra malvadeza. Tem um que a gente separou aí, que é o do nosso torcedor, o Beto, que ele tá empolgadíssimo. Esse poderoso Real Madrid que o Flamengo vai enfrentar não mete medo nenhum. Calma, jovens. Muita calma nessa hora. Mas tá aí, é claro que o torcedor a gente Beto brinca. Colonese. Mas fica esperançoso. Lembrando que para acontecer esse jogo tem um jogo anterior. Dos dois lados. Tem para o Real e tem também para o Flamengo. A gente já viu no passado equipes que ficaram pensando só lá na frente e caíram na semifinal, infelizmente. Acho que não vai acontecer dessa vez pela força que está o Flamengo, pela força do Real. Mas é bom. Todo mundo pensando, é melhor ver quem é que vai ser aqui primeiro, vamos nos preparar, que é mais um jogo de preparação no caso, né? Indo bem e passando, um a mais. Você vai ter um Palmeiras que é um teste dificílimo, hein? Acho que o teste de passar pelo Palmeiras é mais difícil do que da semifinal, independentemente de quem seja, do Mundial. Sim. Tá? E aí depois ver o que acontece nesse jogo com o Real. Eu diria até que tem que pensar primeiro nessa Supercopa, porque isso vai mexer não só com o que está dentro de campo, mas a gente sabe que a rivalidade, ela efervesceu nos últimos anos entre Palmeiras e Flamengo. O local dessa final de Supercopa está definido, foi divulgado hoje pela CBF, depois de rumores de que podia ser em Salvador. Ela está confirmada para Brasília. Está aí o tweet da CBF confirmando. No dia 29 de janeiro, a previsão inicial era 28 de janeiro, era sábado, agora no domingo, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha. Um time que o Flamengo olha no olho e que tem um time que o Flamengo vai, opa. E por mais que você tenha dito no começo... Dá uma olhadinha aí atrás de você, ó. A encarada. Por mais que você tenha dito no começo que o Abel está fazendo isso ou aquilo... É um time que está há 2 anos na mão dele, é um time pronto. Sim. A gente vai ver como vai ser o Flamengo. Até hoje eu não sei. Não sei que Flamengo é esse que vai para a decisão. Acho que o torcedor está louco para saber. Claro, qual é o time que só para te passar, eu só discordo do Jean num ponto. Eu concordo que a temporada não é definida agora. Se perdeu ou se ganhou a Supercopa não é sinal de sucesso ou de fracasso. Mas para quem perder, por ser o confronto que é nesse momento, eu acho que para começar a temporada vai fazer diferença. Eu não sei. Sabe por quê, Daniel? Porque o Palmeiras perdeu e depois caminhou tranquilamente, né? E o Flamengo pode perder e depois lá ganhar um Mundial e ninguém vai ficar lembrando. Eu tenho dúvida disso. Vai pesar animicamente. Torneio que é um jogo só. É difícil. Torneio que são 2 jogos. Eu acho que isso aí, tudo pode acontecer em jogos assim. É só um jogo da Supercopa. Puxa vida. Flamengo e Palmeiras, gente. Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras tem a longevidade do treinador. O Palmeiras tem a expectativa criada em torno de um time que o treinador fez questão de que esse time fosse rejuvenescido para ele botar um estilo europeu ainda maior do time. Ou seja, o time do Palmeiras passa a ter uma visão um pouco diferente, porque agora com essa juventude que tem o time do Palmeiras, ele consegue dar mais agressividade na pressão na saída de bola, porque os jogadores conseguem se recompor melhor. Ele consegue dar mais pressão no adversário, porque os jogadores conseguem fazer isso. Enfim, ele vai ter mais movimentação, mais agressividade, mais poder de domínio do jogo, que é o que gosta o Abel. No fundo, o jogo do Palmeiras passa pelo domínio. Sim. O Palmeiras passa pela bola dominada, para dominar o meio-campo, dominar as ações e impedir o adversário de jogar.
Então, com essa juventude toda que o Palmeiras está pondo agora, eu sei que o torcedor do Palmeiras e alguns amigos meus que torcem para o Palmeiras ficam perguntando, mas não vai contratar ninguém? Puxa vida, não vai contratar? Puxa vida, quem é que vai jogar? Puxa vida, como é que vai ser assim? É a postura... o Palmeiras ficou com a missão de contratar 2 jogadores. A missão era trazer 2 jogadores para essa temporada. Um jogador, porque o Palmeiras já contava com a possibilidade da saída do Danilo, que era um volante. E um outro jogador que o Palmeiras imaginou contratar seria mais um zagueiro. O Palmeiras não falou em contratar meia, centroavante, não falou. Mesmo com a saída do Scarpa. Mesmo com a saída do Scarpa. Por quê? O Palmeiras entende que alguns jogadores ainda nem receberam todas as oportunidades necessárias para jogar. Nesses últimos tempos, e tem sido assim desde que ele chegou, o Lopes, em todos os jogos e em todos os treinos, ele faz gol, arrebenta com tudo. Mas ainda dentro de campo, no jogo, porque os caras precisam entender como é que ele joga. Ele é um centroavante, jogador da bola alta, jogador da dividida na zaga, o jogador que vai dividir com o zagueiro. Ele sabe jogar fora da área? Claro que sabe jogar. Ele tem velocidade, tem explosão no contra-ataque? Claro que tem. Então a gente fica imaginando as possibilidades do Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras deixou fora do seu plano, muito embora eles estejam lá treinando ainda, o Merentiel e o Danilo. Sim. Eles não estão no plano principal do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras está perto de acertar uma negociação com o Danilo e o Merentiel que tem a possibilidade de ir para o futebol do Chile. Então o Palmeiras está Pascoal, tentando agora, dos moleques que estão lá, sim. A aposta do Abel é exatamente essa. Quando apertar, fica ruim, a molecada entra. E tem um centroavante que eles arrumaram lá, parece que o moleque é o. Então, eu ia te falar sobre essa expectativa. Assim, eu acho que o torcedor do Flamengo tem muitos motivos para imaginar como vai ser o time do Vitor Pereira e tal. O Palmeiras, a gente sabe que, você falou aí do tempo que já está o Abel e tal, já tem um time pronto. Mas o melhor jogador o ano passado foi o Scarpa, que foi embora. Até porque ele foi o melhor jogador, porque o Veiga era o melhor jogador. Que era o melhor jogador. Então passa também por essa volta de Veiga / Hendrick. Então também cria essa expectativa do Palmeiras. Como é que o Veiga vai voltar? Mas o Hendrick não vai jogar a Supercopa como titular, vai? Eu acho que vai. O Hendrick então, já começou a expectativa. Já teve uma expectativa, Dani. Vai ou não vai? Eu acho que ele vai porque... Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, se tem uma vantagem que o Palmeiras tem sobre o Flamengo hoje, é justamente isso que o Pascoal traz. Esse entrosamento, a maneira como os jogadores se conhecem e como a mecânica do time funciona na mão do Abel. Se ele perde isso... mas o menino está 3 meses treinando lá já. Sim, mas ele botou, ele botou aquele rapaz ali na ponta, está atrás de você ali, ó. Parece que funcionou também, né? Então, eu acho que a questão é que o Hendrick já vinha jogando na reta final do Brasileiro como titular, por motivos de força maior, porque ele não tinha o Veiga à disposição. Mas eu acho que mesmo com a volta do Veiga, se a gente considerar que o Mike estava jogando num determinado momento como ponta... É verdade, eu tinha esquecido disso. Então é uma loucura, porque a gente pode imaginar o Palmeiras jogando com o Veiga centralizado, com o Rony e o Dudu abertos e o Hendrick como centroavante. Acho que esse é o time titular do Palmeiras hoje. E ainda assim com entrosamento. E ainda assim com entrosamento, porque o Hendrick ele estava jogando. A questão do Palmeiras, e a gente sempre fala, é de fato a falta de elenco. A falta de elenco no sentido, né, de você olhar para um banco e não conseguir manter... se você tiver que fazer 3 trocas, você não mantém o nível do time titular. Algo que no Flamengo eu acho que acontece. Mas olhando para a final dos dois, e para isso que você falou, Dani, acho que do peso de uma eventual derrota, é engraçado porque eu acho que são pesos completamente diferentes. No caso do Palmeiras, se vier alguma queixa mais forte, alguma corneta maior, e a gente não duvida nada no Brasil que, né, mesmo um time campeão brasileiro, por pontos corridos, com o trabalho que tem, que as cornetas venham. Mas se essa corneta vier, ela vai direto naquilo que o Pascoal estava falando. Contrata alguém. Contrata alguém. Como é que não contrata ninguém? Perdeu o Scarpa, vai perder o Danilo, provavelmente. No Flamengo estraga maior. E no Flamengo, aí a questão é outra. No Flamengo, a pergunta é, perdendo para o Palmeiras, pode vir já de cara aquela pressão insana e absurda que a gente viu no Paulo Souza por causa de um campeonato estadual. Não era por causa da perda do título. Que aí eu acho até
mais compreensível. Você perdeu o título para o Fluminense na decisão, com o time que tinha. Acho até mais compreensível a insatisfação. O que eu não me conformava no ano passado, e não vou me conformar nunca, é aqueles jogos contra times absolutamente desimportantes, com você sabendo que o Flamengo estaria na decisão do campeonato estadual, fosse qual fosse a escalação, fosse qual fosse o time, fosse qual fosse o teste que o Paulo Souza fizesse, o Flamengo estaria na decisão. E mesmo assim, ele apanhou muito além da conta. Depois, beleza, o trabalho não deu certo, mas isso é uma outra história. Então, o que eu me pergunto é, ok, no caso de uma derrota do Palmeiras, pode vir a crítica? Pode, mas certamente não vai ter crítica ao Abel Ferreira, não vai ter crítica aos jogadores, vai ser uma crítica pela falta de contratação. Já sabe que o alvo é a diretoria. Eu concordo com você, Diante, que o Paulo Souza devia ter todo o direito de fazer o que quisesse com o estadual, uma vez que estava combinado. Mas que ele forçou uma barra também, ele forçou. Ele também fez por onde cansar um pouco a paciência do torcedor. Quando você pega o Everton Ribeiro, aí vai virar quase lateral esquerdo de novo, põe do lado de cá, o cara começa a olhar e fala assim, pô, que tipo de teste? Aonde vai levar isso? Depois ele mostrou que a crítica só foi antecipada, né? Porque merecer, no fim das contas, ele mereceu. Não, mas que senão acho que assim, a gente normaliza uma crítica que ela não pode acontecer. Se a gente mesmo defende, acho que quase todo mundo aqui defende que, pelo menos nessas fases de campeonato estadual, e ainda mais no caso do Flamengo, né? Que a gente sabe que, independentemente do que fizer, ele vai chegar à decisão. Se a gente defende que isso seja pré-temporada, vamos tratar esses jogos como jogo treino mesmo. Sim. Então, se o VP quiser fazer o teste que for, por mais absurdo que pareça, eu acho que a gente tem que dar liberdade para o treinador fazer isso. Mas nesse caso, ele tem uma agenda... Ele tem um mundial ali na frente. Olha o meu ponto aqui, ó. E eu acho que assim, o VP já estava no futebol brasileiro, então tudo bem fazer testes, mas ele já sabe o que cada um tem ali nesse Flamengo para oferecer. Ele conhece melhor os caras, né? Ele não fez estadual. É verdade. Aqui, Pascoalzinho, que eu quero jogar para você, ó. O Rodrigo tá falando assim na hashtag ESPNFCBR. Não vira pressão coisa nenhuma. O que vale é o mundial. Vocês ainda não entenderam isso. A minha questão é 29-1, uma semana depois é outro. Para o Flamengo, o peso dessa Supercopa, ele também está em cima do jogador. Eu entendo como o Mauro. Eu acho que para o Flamengo é sensacional ter dois jogos, ter um jogo antes de embarcar contra o Palmeiras. Sensacional. Se ganhar. Não, sensacional em todos os aspectos, porque é uma evolução. Porque o treinador pode, se ele colocar o time principal em 3 jogos, ele pode criar uma escada para o time. Ó, nesse jogo aqui é esse, ó, vou pular um jogo, vou botar o outro, vou pular um jogo, vou botar... Contra o Palmeiras vai todo mundo. Sim. Porque aí mede a temperatura do time. E aí, se ele tiver alguma ideia, ou se ele, de repente, eu vou botar o Gerson para jogar, mas eu tenho dúvida. Se o Gerson vai me dar toda a produção, eu vou perguntar para vocês. O João Gomes e o Thiago no meio-campo, no mínimo, eles têm nota 8 na última temporada. No mínimo, nota 8. Perfeito? Dá para tirar os dois de imediato para colocar o Gerson? Se você lembrar que o Gerson teve nota 9 quando foi embora, sim, depende que Gerson está chegando. Mas um outro time, né? Entendeu? Também, né? É uma outra circunstância. Mas esse é um bom exemplo, Pascoal. Se ele resolver que ele vai manter o Thiago e o João Gomes no time, ele tem que ter todo o apoio para isso. Claro. E o Gerson que espere um pouquinho. O Gerson vai virar titular desse time. A gente sabe que isso vai acontecer, mas você também não precisa... E acho que o próprio VP falou isso na entrevista, né? Ele falou, eu tô pegando um time campeão da Libertadores e um time campeão da Copa do Brasil. Então, eu não acho que ele precise correr para fazer essas mudanças. É claro que a gente fica curioso, e eu fico muito curioso, sobretudo porque ele falou, como técnico do Corinthians, que via fragilidades na marcação do Flamengo. Ele falou isso e até comprovou essa fragilidade na marcação. Por isso que eu tenho a dúvida se ele vai querer corrigir o que na visão dele eram problemas do time do Flamengo logo de cara, ou se ele vai dizer, não, pera lá, esse time, ele tem as suas qualidades, eu vou fazer aos poucos porque nas duas finais da Copa do Brasil, o Flamengo foi bem num tempo e foi mal no outro. Sim. O Corinthians foi bem num tempo e foi mal no... Igualzinho, na final... Na finalíssima, o Corinthians foi bem um tempo e o Flamengo foi bem outro tempo. Deu um empate. No jogo, no jogo de ida, mas dentro da mesma situação. O Corinthians foi bem um tempo e o Flamengo foi bem outro. Dentro de que você falou, das possibilidades de explorar, o que ele explorou nesses jogos? As costas dos laterais e explorou as costas dos volantes. Porque os dois volantes saem. O que ele explorou? Um meia entre os dois volantes e as duas beiradas com velocidade.
Entendeu? Então, ele falava muito. Quando ele agora falava, ele tem que Pascoal, consertar. Mas com o Gerson ele não conserta. Então, é isso. Quando ele falava muito do problema de marcação das laterais do time do Flamengo. E é um problema para ser resolvido. Já tem uma questão aí que um lateral, o direito, já não é mais o mesmo, né? Não é mais o mesmo. Mas eu nem sei se isso é um problema do ponto de vista de perder na marcação do lado direito. O Varela não tem o estilo do Rodinei. Então, porque o Rodinei é um cara que subia muito também, então acho que essa fragilidade, até de alguma maneira, ela já pode diminuir com essa mudança automática. Mas a questão, o que acho que o Pascoal está falando também é que não é que está muito óbvio qual vai ser a solução que ele vai tomar para cobrir os lados. Ele vai abrir o Gerson na hora que o Flamengo não tiver a bola para cobrir o lado esquerdo do Flamengo. Então não é tão óbvio assim, talvez não seja tão fácil e tão rápido assim. Por isso eu tenho dúvida se ele vai tentar fazer as mudanças antes dessas competições ou se ele vai querer usar o... Ele pode criar um terceiro zagueiro. Temos uma pista. Mas terceiro zagueiro é uma mudança maior. Mais estrutural no time, né? E a torcida já não gosta muito desse caminho aí, né? A torcida do Flamengo falou em 3 zagueiros, ela já dá uma revirada de olho. Na estrutura do Vitor Pereira, o Vitor Pereira não tem uma estrutura tática de 3 zagueiros. Sim. Ele não adota isso na carreira dele. O que ele adota são 2 volantes, 2 meios e 2 atacantes. Ou 2 volantes, 1 meio e 3 atacantes. Essas são as variantes dele. O que ele gosta é que os meias, quando joguem, encostem nos atacantes para marcar saída de bola. Sim. O que ele gosta é pressão em cima do adversário o tempo todo. Que ele não conseguiu fazer por causa da idade média do time do Corinthians. Aí quando ele rejuvenesceu o time do Corinthians, ele falou que eu preciso botar os meninos para jogar, porque senão eu não consigo jogar do meu jeito. Então, essa é a característica dele. Agora, ele pode jogar de múltiplas formas no Flamengo. Eu não